Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Quer mandar sua história pra gente? O e-mail está passando aí na sua telinha. Deixe seu comentário, deixe seu joinha e fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, hein? Aqui a gente tem história reais, segunda, terça, quinta e sexta, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Então vamos lá. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 31 anos e sou casada. Tenho uma filha e trabalho como vendedora. Sou apaixonada pela minha família, mas eu e meu marido vivemos um relacionamento bem diferente da maioria dos casais. Acredito que esse pode ser o motivo da nossa felicidade. Dani, antes de iniciar a minha história, gostaria de dizer que sou apaixonada pelo canal e por você. Tenho acompanhado já há alguns anos e sempre escuto as histórias que você conta. Muito obrigada, minha linda. Bom, vejo que seus comentários são bem autênticos e seus comentários não são para ganhar likes. Você simplesmente expressa a sua opinião e pronto. Você não é de fazer meio termo nos comentários e isso é uma das coisas que eu mais admiro no canal. Além da sua simpatia, é claro. Um beijo, muito obrigada. Bom, vamos lá começar a minha história. Sou filha de mãe solteira e nunca conheci meu pai. Nem mesmo a minha mãe sabe quem é meu pai. Além de mim, minha mãe, ela teve mais 2 filhos. Os outros dois filhos da minha mãe, eu nem cheguei a conhecer, pois a minha mãe deu eles para adoção. Depois que minha mãe me teve, ela engravidou novamente. Meus avós falaram com a minha mãe que eles não iriam mais criar nenhum filho dela. E ela acabou tomando uma decisão, entregando meus irmãos para adoção. Mesmo a minha mãe não gostando de tocar nesse assunto, eu sinto que ela se arrepende muito dessa decisão. Mas essa minha história não é para julgar as atitudes dela. Bom, a minha mãe era garota de programa. Ela trabalhou num prostíbulo que tinha na cidade. Eu, com 9 anos de idade, eu descobri que minha mãe era prostituta. Antes de eu descobrir que minha mãe era prostituta, eu achava que minha mãe trabalhava em casa de família e que ela dormia no emprego. Pelo menos essa era a história que eu conhecia. Mesmo a minha mãe trabalhando dessa forma, ela sempre teve carinho muito grande por mim. E sempre que ela estava de folga, ela fazia questão de ficar comigo, me levar para passear. Só que às vezes, a minha mãe, ela chegava a ficar meses sem ir na casa dos meus avós. Antes de eu descobrir que minha mãe era garota de programa, eu não entendia o porquê da minha mãe e do meu avô brigarem tanto. Já que sempre que a minha mãe aparecia por lá, o meu avô xingava ela e dizia em alto e bom tom que ela não era bem-vinda. Meu avô, ele era alcoólatra, então ele sempre brigava com todo mundo e também com alguns vizinhos. Eu não conseguia perceber o porquê meu avô tinha tanta raiva da minha mãe. Ele humilhava muito ela, sempre dizia que tinha vergonha, mas eu ficava triste e arrasada quando meu avô fazia isso. Já que para mim, a minha mãe era uma mulher trabalhadora e às vezes passava mais de um mês fora de casa, trabalhando em casa de família, para poder proporcionar o melhor para mim. Quando eu descobri a verdade, eu tinha 9 anos, para ser mais exata. Foi no dia que minha mãe fez uma festa para mim na casa do meu avô para comemorar meus 9 anos de idade. A minha mãe raramente comemorava o meu aniversário. Mas nesse dia minha mãe comprou um bolo, refrigerante, salgadinhos, fez umas lembrancinhas, deixou convidar algumas amiguinhas e amigos da minha vizinhança. A minha mãe também levou um cara para essa festa, que segundo ela era um amigo. Só que na verdade era um cliente dela, e parece que ele tinha alguns antecedentes criminais. Mas isso eu só fui saber alguns anos depois. Bom, nesse dia que a minha mãe fez essa festinha, o meu avô, ele não estava em casa. E pior, ela estava acompanhada desse homem. Meu avô chegou embriagado e viu minha mãe com aquele homem dentro de casa. Meu avô ficou indignado. Começou a xingar minha mãe na frente de todo mundo. E começou a gritar com ela e com esse homem. Eu fiquei bastante envergonhada vendo isso, né? E comecei a implorar para meu avô para que ele não expulsasse minha mãe e o namorado dela. Eu achava que ele era namorado da minha mãe. Meu avô então começou a gritar comigo e disse que a minha mãe não tinha nenhum namorado, que a minha mãe cobrava para os homens namorar com ela e que minha mãe era uma
e que ela ganhava dinheiro com vários homens. Nessa hora eu comecei a chorar e falei com meu avô parar de falar aquilo da minha mãe, que era mentira. Minha mãe ganhava dinheiro trabalhando em casa de família. Meu avô continuou gritando com a minha mãe, chamando ela de puta, vagabunda, e enquanto ela não saiu de casa, ele não ficou quieto. Depois que ele expulsou minha mãe de casa, eu me tranquei no quarto, só saí algumas horas depois. Todos os meus amigos que estavam no meu aniversário foram embora depois dessa confusão. E o pessoal sequer cantou parabéns para mim. Eu carrego esse trauma dentro de mim até hoje. Dani, no outro dia de manhã, eu chamei a minha avó para conversar. Perguntei para minha avó se aquilo tudo que meu avô falou era verdade. E que minha mãe trabalhava em casa, né, para fazer homens pagarem para sair com ela. E minha avó disse que sim. E eu fiquei sem entender. A minha avó disse que só homem safado que fazia aquilo. E que muitas vezes os homens que faziam aquilo tinham esposa em casa. Eu continuei sem entender. Mas na minha cabeça eu já sabia que minha mãe não fazia algo certo. Bom, depois que eu descobri que minha mãe trabalhava com essas coisas, fiquei envergonhada e decepcionada. Já que naquela época eu acreditava em tudo que falavam. Eu acreditava que a ausência dela era por causa do trabalho, em casa de família. Acreditava que minha mãe era igual a mãe dos meus amigos, que trabalhavam para comprar as coisas para os filhos. A única diferença da minha mãe para a mãe deles é que minha mãe trabalhava fora de casa. Depois que eu fiquei sabendo de toda a verdade, as coisas ficaram complicadas. Eu não conseguia entender por que da minha mãe não arrumar um emprego igual às outras mães. E por que ela tinha que vender o corpo para ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo eu sentia vergonha. Eu também sentia pena dela ter que fazer essas coisas para me sustentar. Já que mesmo a gente sendo pobres, né, a minha mãe fazia de tudo para me dar coisas boas. Inclusive, eu era uma das poucas meninas do meu bairro que estudava numa escola particular, que minha mãe pagava. Depois daquele vexame que meu avô me fez passar na festa, eu virei motivo de chacota no bairro. Então todo mundo falava que eu era filha da... Por alguns meses meus amigos ficaram falando isso e me deixava com muita vergonha. Dani, além dessas humilhações que eu estava passando com alguns amigos meus nesse bairro que eu morava, o meu relacionamento com meu avô nunca mais foi o mesmo. Eu nunca consegui perdoar ele por toda a vergonha que ele me fez passar no meu aniversário. E por eu sequer ter cantado parabéns. Por esse motivo eu me tornei uma neta rebelde. Eu não obedecia mais ao meu avô, né? Já que todas as vezes eu desobedecia a ele, ele me dava uma surra. Até que eu não estava mais aguentando, então eu decidi fugir de casa. Um dia à noite arrumei uma mochila e eu, em vez de colocar material de escola, ela colocou roupa, mochila da escola, né? Minha mãe, ela tinha passado na porta da casa do meu avô uns dias antes, como de costume, para levar dinheiro. E eu tinha guardado esse dinheiro, então decidi fugir de casa. No outro dia tomei café, peguei um ônibus para ir para a escola. Nessa época eu tinha 13 anos, mas ao invés de ir para a escola, eu fui até o ponto final do ônibus. Desci, peguei outro ônibus, fiquei andando de ônibus a manhã toda. Eu descia sempre num ponto final, então lá eu pegava outro ônibus. Quando deu hora do almoço, eu parei numa lanchonete para comer. Depois que eu comi, ainda fiquei um tempo nessa lanchonete. Depois fui num shopping, fiquei lá até 9 da noite, andando para lá e para cá. Eu estava arrependida de ter fugido, mas eu estava com medo de voltar para casa. Eu sabia que se eu voltasse eu ia levar uma surra do meu avô, né? Eu então decidi pegar mais um ônibus e ir para o aeroporto internacional. Eu sempre fui apaixonada por avião. Eu adorava ir no aeroporto, ficar vendo os aviões. Quando eu cheguei lá, minha vontade era de entrar num avião daquele e sumir. Só que eu tinha 13 anos e não tinha dinheiro nem idade para realizar meu sonho. Fiquei nesse aeroporto vendo os aviões decolar até 3 da manhã. Depois coloquei minha mochila embaixo da minha cabeça, me deitei em um banco e quando foi 5h30 fui acordada por um vigilante. Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali sozinha. Eu disse que estava esperando minha mãe. Ele então me perguntou de onde minha mãe estava vindo. Eu inventei que ela estava vindo dos Estados Unidos. Ele começou a me questionar qual voo, qual era o nome dela, pois eu estava ali sozinha desde as 10 da noite do dia anterior.
De tanto ele me pressionar, eu falei a verdade. Disse que eu tinha fugido de casa, que eu estava no aeroporto porque era um lugar seguro e também porque eu era apaixonada por avião. Ele então pediu para que eu acompanhasse ele e me levou até a delegacia de polícia que tem lá dentro. Lá ele relatou o meu caso para os policiais, que falaram que se eu não passasse o telefone dos meus familiares para eles, eles seriam obrigados a chamar o conselho tutelar. Então eu falei que era para ligar, que eu não queria ligar para minha avó, que eu tinha certeza que se eu fosse para lá meu avô ia me bater. Perguntei se podia ligar para uma tia. Falaram que eu podia ligar para quem quisesse, mas que a pessoa ia ter que ir lá me buscar. Ela tinha que realmente comprovar que era da minha família. Eu então liguei para a tia Zuleika, irmã da minha mãe. Mas ela não conversava com a minha mãe nessa época. Tia Zuleika era crente. Aquela fervorosa da igreja. Ela estava desesperada. Disse que toda a família estava atrás de mim. Minha avó estava até passando mal. Eu então disse que eu não queria voltar para casa da minha avó. Ela me prometeu que ela não ia me levar para lá. Bom, ela prometeu que não iria me levar para lá, que ela ia no aeroporto me buscar com minha avó que tinha minha guarda. Mas se eu quisesse, eu poderia ir para casa dela. Passou pouco mais de 1h30, minha tia chegou com a minha avó no aeroporto. Quando minha avó me viu, me abraçou e começou a chorar. Perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu disse que não aguentava mais viver com meu avô, que eu preferia morar na rua do que com ele. E ela então concordou com a tia Zuleika que seria melhor passar um tempo na casa da minha tia. Bom, então eu comecei a morar na casa da tia Zuleika. Minha vida começou a se transformar. Como eu já disse, minha tia sempre foi crente, fervorosa. Começou a me obrigar a participar de atividades na igreja. Além disso, me afastou ainda mais da minha mãe. Como ela não conversava com a minha mãe, por conta da profissão da minha mãe, ela não deixava que eu tivesse contato com a minha mãe. E ela deixava bem claro para mim que se eu tivesse algum contato com a minha mãe, ela não ia mais me querer dentro da casa dela. Então eu acabei aceitando isso, porque eu não queria, naquele momento, de forma alguma, voltar para a casa do meu avô. E por esse motivo, por imposição da minha tia, eu fiquei mais de um ano sem ver a minha mãe. A minha mãe já tinha passado a guarda para minha avó, então a minha mãe não tinha mais nenhum poder sobre mim. A minha tia, ela tinha tanto horror da minha mãe que assim que eu fui morar com ela, ela me tirou da escola particular que minha mãe pagava e me colocou para estudar numa escola pública. Ela disse que não queria que minha educação fosse paga com o dinheiro do fruto do pecado. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio morando com a minha tia. Nesse período eu não sofria agressões, mas ela não sofria agressões físicas, mas ela sofria agressões psicológicas. Ela falava mal da minha mãe quase todo dia no meu ouvido. Ela me colocava para ser empregada da casa. Ela tinha outra filha que era 1 ano mais nova que eu. Essa não fazia nada, só estudava. Já comigo era diferente. Eu chegava da escola, lavava as louças do almoço, tinha que arrumar casa, passar roupa. Todas as noites eu tinha que ir para a igreja. Eu sempre fui uma pessoa com fé, mas eu nunca gostei de frequentar a igreja. Mas a minha tia, ela não me dava a opção de não ir à igreja, né? Então eu tinha que fazer todas as vontades dela. Aí ela falou assim, que se eu não fosse, ela me ameaçava de mandar de volta para casa da minha avó. Até que um dia eu me cansei. Eu disse, olha, então eu vou embora, mas não vou mais ficar aqui fazendo suas vontades. Nesse mesmo dia, ela arrumou minhas coisas e eu saí da casa dela. Nesse dia, eu arrumei as coisas e fui para casa de uma amiga. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, liguei para minha avó e contei o que tinha acontecido. Minha avó disse que era para eu voltar para casa. Já tinha algum tempo que minha avó insistia para eu voltar para lá. Me garantiu que meu avô não ia fazer nada comigo, que meu avô tinha parado de beber há alguns meses e que ele estava muito mais tranquilo. Inclusive, estava até se dando bem com a minha mãe. Bom, então nesse mesmo dia voltei para casa do meu avô. Cheguei lá, ele me pediu desculpas por todo o mal que ele tinha feito, que eu era muito bem-vinda, e nesse dia a gente se emocionou, até choramos. Eu, ele e minha avó. Outra coisa que meus avós falaram aquele dia é que eles tinham perdoado a minha mãe pela escolha de vida dela
eles não iam mais me afastar dela e que ela poderia me visitar quantas vezes ela quisesse. Para vocês terem uma ideia, eu sequer tinha o número do telefone da minha mãe. Nesse dia, minha avó me deu o número dela e quando ela atendeu, eu contei que eu tinha voltado para casa dos meus avós. E meu avô tinha pedido desculpas e que ela podia ir lá me ver. No outro dia, minha mãe foi lá e a gente também se emocionou. Ela disse que ela queria muito voltar a morar comigo, que ela iria ficar naquela profissão até eu completar 18 anos. Aí nós iríamos morar juntas. Ela nesse dia me contou que estava pagando um consórcio de um imóvel, que assim que fosse contemplada, o apartamento seria no meu nome. E enfim, a gente teria uma vida juntas. Bom, disse que era para eu obedecer meus avós, que eles eram apaixonados por mim e que era para eu perdoar meu avô de verdade, porque ele precisava que eu ajudasse muito ele, para que ele ficasse longe do alcoolismo. Assim que eu voltei a morar com meu avô, a minha mãe, ela me rematriculou numa outra escola particular e me deu uma mesada por mês. Realmente eu comecei a ter paz na minha vida a partir daquele momento. Meu avô, ele não implicava mais comigo, também cumpriu a promessa de deixar minha mãe me ver. Como eu estava com a vida tranquila, eu fiquei focada nos meus estudos, fiz amizades, comecei a namorar o Tom. Esse Tom era um rapaz do bairro vizinho, um cara legal. Começamos um relacionamento sem nenhum tipo de segredos. Logo no início eu já contei para ele sobre a minha mãe e ele não condenou ela por isso. Alguns meses depois que a gente começou a namorar, nós também começamos a transar. Eu era virgem, assim que eu comecei a transar, me apaixonei de verdade por sexo. Bom, a gente começou a transar todos os dias. Cada vez eu sentia mais vontade de ir para a cama com ele. Então o sexo começou a se tornar uma coisa muito importante na minha vida. Eu já tinha uma amiga minha, na época, Mara, que eu compartilhava com ela como estava sendo o meu relacionamento sexual com o Tom. E ela sempre se mostrava bem curiosa e surpresa de eu gostar tanto de sexo. Ela se queixava que as transas com o namorado dela eram sempre bem sem graça. Um dia a gente estava bebendo na casa dela, eu, ela e o Tom, e os pais dela estavam viajando. Então fizemos uns drinks, nós três começamos a ficar bem soltinhos e no meio dos drinks começou um assunto da minha vida sexual com o Tom. Então começamos a contar um monte de coisas para ela e todos nós acabamos ficando excitados. Eu então perguntei a Tom se ele tinha coragem de transar com Mara na minha frente. E quando eu disse isso, ele ficou mais excitado ainda e disse que se eu topasse, sim. Eu então disse para ele que se fosse só na minha frente não teria problemas. Então eu conversei com Mara e contei para ela sobre isso, né? E quando eu contei para ela, a gente caiu na gargalhada. Ela disse que aquilo era loucura. Eu concordei com ela. Mas como a gente era amiga, não tinha problemas eu emprestar meu namorado para ela. Mas eu só tinha algumas exigências. Eu pedi para assistir os dois e que ela não saísse com ele depois disso. Ela concordou. Quando eu fui contar para o Tom que ela tinha concordado, o Tom ficou eufórico e me perguntou se eu e ela a gente ia ficar juntas também. Eu falei que não, pois eu não curtia mulher, mas eu queria ver eles dois. Depois eu conversei com o Tom. Mara então voltou para a sala e eu disse no ouvido dela que estava tudo certo. Em pouco tempo ele começou a se insinuar para ele e quando eu fui ver eles já estavam se pegando. Aquela cena de ver meu namorado com outra menina me deu um tesão que eu achei que eu tinha achado o sentido da minha vida. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque o intuito dessa história não é ficar vulgar. Mas eu fiquei muito contente ali com o que estava acontecendo, vendo meu namorado pegar minha amiga. Depois que eles acabaram, Tom se recompôs e nós também ficamos juntos na frente de Mara. Depois desse dia, eu, Tom e Mara ficamos outras vezes. Só que Tom nunca deixava eu ficar com outro homem. Ele dizia que ele não tinha essa minha maturidade de me ver com outra pessoa. Eu respeitava a posição dele e ficamos juntos por mais 3 anos. Nunca traí ele, mas infelizmente o Tom, ele é um cara muito enrolado financeiramente. Ele usava meu cartão, não pagava, vivia cheio de dívida, não tinha estabilidade financeira. E nessa época eu já estava começando a trabalhar.
Eu estava pensando no futuro, eu não queria seguir com esses problemas financeiros. Então a gente deu um ponto final na relação. Bom, depois de Tom, tive alguns namorados e com algum deles realizei fantasia de ver meu namorado com outra mulher. Alguns deles saíram com Mara e com outros a gente conheceu meninas em sites de relacionamento. Só que nenhum desses namoros vingou. Alguns deles entendiam de forma equivocada a minha fantasia e acabavam me traindo. Outros não rolava química o suficiente para a gente ficar juntos. O relacionamento não ia para frente. Nesse tempo que eu tive outros namorados, minha mãe foi contemplada com um consórcio dela. Então ela comprou o tal apartamento e colocou no meu nome. Enfim, fomos morar juntas. Só que antes mesmo da gente morar juntas, minha mãe conversou comigo e foi sincera. Disse que ela não tinha como largar a profissão ainda. Eu deixei claro para ela que ela podia seguir a vida dela, pois eu não iria julgá-la. Dani, depois de um tempo que eu estava morando com a minha mãe, conheci Romeu. Nos conhecemos num lugar bem inusitado, dentro do supermercado na fila do açougue. Era um sábado, o açougue estava lotado e ele puxou papo comigo. Como sempre gostei de conversar, a gente ficou batendo papo. Depois de quase uma hora, eu fiquei esperando para ser atendida. Ele me pediu o meu contato e eu passei. Mas eu fiquei na expectativa dele me ligar. Alguns dias depois ele ligou, se identificou como rapaz da fila do açougue e começamos a conversar diariamente. Nessas conversas a gente falou de vários assuntos, entre eles sobre sexo, e eu comecei a sentir uma vontade enorme de ficar com ele. Marcamos de tomar uma cerveja e saímos de lá para um motel. Com menos de 4 meses, eu já fui morar na casa dele. Só que a gente só realizou a nossa primeira fantasia depois de 1 ano de casados. Por mais que Romeu seja safado, eu não tinha coragem de contar minha fantasia para ele. Mas um dia fomos numa boate e eu reparei que ele não tirava os olhos de uma menina, e ela dele. Ao invés disso me incomodar, isso me excitou. Como eu já tinha bebido um pouco, além da conta, perguntei a ele se ele estava afim daquela menina. Ele desconversou, disse que eu estava viajando. Quando ele me disse isso, eu respondi a ele que era uma pena, porque se ele realmente quisesse ficar com a menina na minha frente, eu ia aceitar. Ele ficou louco, perguntou se eu estava falando sério, eu disse que sim. Ali na boate, contei minha fantasia para ele. Até então, nosso casamento era bem certinho, mas eu já estava sentindo falta das aventuras. Da putaria, né, amiga? Da safadeza, né? Estava sentindo falta. Bom, ele então me perguntou como a gente ia fazer aquilo. Eu disse a ele que eu ia me aproximar da menina e se ela desse abertura, eu ia chamar para sair com a gente. Assim que me aproximei, ela ficou assustada, achando que eu ia arrumar confusão com ela, por ela estar olhando para Romeu. Eu logo tranquilizei e disse que não, que eu estava excitada quando eu via meu marido olhando para outra mulher. No início, ela ficou bem surpresa com a minha fala, mas o papo desenvolveu. Até que eu perguntei se ela queria ir no motel com a gente. Ela então perguntou se eu curtia ficar com mulher. Eu disse que a princípio não. Meu fetiche era ver meu marido com outra. Mas que dependendo do clima dentro do motel, talvez rolasse. Ela topou. Pagamos a comanda e fomos. Chegando lá, tomamos banho, comecei a fazer um oral no meu marido. E quando ela quando já estava lá num ponto de bala, eu deixei os dois sozinhos e fiquei observando. Bom, Dani, depois desse dia, eu e Romeu começamos a sair várias vezes, eu, ele e outras garotas. A gente só saía com mulheres, porque eu não sentia vontade, como eu não sinto vontade de ficar com outro homem. Depois de um tempo, tive meu filho, a gente sossegou. Mas não por muito tempo. Depois voltamos a curtir nossas fantasias. Romeu, ele sempre teve um relacionamento muito bom com a minha mãe. E desde que a gente começou a namorar, eu fui bem sincera com ela em relação ao job da minha mãe. Em nenhum momento ele discriminou ela por causa da profissão. Muito pelo contrário. Sempre respeitou. Mas eu sempre percebi que ele tinha tesão na minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito bonita. Ela tem 49 anos, mas dá show em mulheres de 30. Mas nunca passou na minha cabeça rolar algo entre eles. Até que um dia a gente estava transando e Romeu falou no meu ouvido que ele tinha um segredo guardado. Quando eu perguntei, ele disse que não podia me contar, pois eu ia ficar revoltada. Bom, quando ele disse o que era, eu cheguei até a perder o tesão, gente.
Sério. Eu tava achando que ele ia me contar que ele tinha me traído com uma mulher longe de mim, ou na mesma hora sair pra cima dele, sei lá. Mas, ele então me disse que não era bem um segredo, era um fetiche. E eu perguntei qual era. E antes dele me falar, ele fez eu prometer que ele nunca ia ficar com raiva que eu não ia ficar com raiva dele. Eu disse que não. Ele então foi no meu ouvido e disse que ele tinha muita vontade de transar com a minha mãe. Quando ele disse isso, gente, eu não sabia se eu ria, se eu ficava brava, mas a verdade é que eu fiquei incrédula. Falei com ele que aquilo era uma loucura. Só que aquilo que ele tinha acabado de me falar reacendeu o meu tesão e voltamos a transar. Nessa transa, ele falava no meu ouvido para eu deixar ele transar com a minha mãe. E quanto mais ele falava isso, mais excitada eu ficava. Depois que acabou isso, eu continuei com aquilo na cabeça. Eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Nos dias seguintes, a gente transava e ele sempre abordava esse assunto. Todas as vezes eu ficava alucinada de tesão. Até que um dia nós paramos para conversar sobre isso. Perguntei a ele como de fato esse fetiche era esse fetiche. Ele me disse que eu assistia. Eu então disse a ele que eu não topava isso de jeito nenhum, mas que eu podia pensar em deixar ele transar com ela, desde que ele me contasse detalhes. Ele ainda insistiu para que fosse do jeito que ele queria, mas eu disse que daquele jeito eu não toparia. Mas eu ia sondar minha mãe sobre esse fetiche. Um dia eu fui almoçar na casa da minha mãe, enquanto ela estava fazendo almoço, começamos a conversar sobre sexo. Raramente a gente conversava sobre isso. Nesse dia ela começou a cozinhar, bebemos vinho e me abri e comecei a contar que eu e Romeu tínhamos um relacionamento aberto, que eu sentia bastante tesão em ver ele com outras mulheres. Quando eu contei isso para minha mãe, ela ficou surpresa. Ficou curiosa em saber os detalhes de como era isso. Se eu não ficava com ciúmes, depois se eu não ia jogar na cara dele depois que acontecia. Eu contei que não, pois ele não se envolvia com essas mulheres. E eu não sentia ciúmes nenhum. E eu também não tinha tesão em ficar com outra mulher, mas que eu gostava de ver ele com as mulheres. Minha mãe então me disse que no trabalho dela, ela já tinha visto casos assim, mas que ela nunca imaginou que eu curtia essas coisas. Eu criei coragem e disse que Romeu tinha um feitiço louco. Ela me perguntou qual. E eu disse que eu tinha até vergonha de falar. Mas ela me disse que era para eu não ter vergonha, porque essa profissão dela ela já tinha visto de tudo. Eu então disse que Romeu era louco para transar com ela. Quando eu disse isso, ela caiu na gargalhada e disse que ela já tinha percebido que ele comia ela com os olhos. Ela então me perguntou o que eu achava dessa fantasia. Eu disse que a princípio eu fiquei incrédula, mas que depois eu até aceitei, desde que eu não participasse. Ela perguntou se eu tinha certeza, já que ela não queria que acontecesse nada que abalasse nossa relação. Eu disse que sim, que para agradar Romeu eu não tinha limites e que eu faria qualquer coisa. Passaram algumas semanas, meu filho foi para casa da minha avó e eu chamei minha mãe para jantar lá em casa. A gente já sabia que esse era o dia D. Romeu comprou garrafas de vinho, tira-gosto. Assim que minha mãe chegou, a gente começou a beber. Depois da terceira garrafa, eu puxei o assunto e perguntei à minha mãe se ela lembrava daquele assunto. Ela respondeu que era impossível esquecer aquela loucura que eu tinha falado com ela. Aquilo não tinha saído da cabeça dela. O Romeu então começou a falar que ele não conseguia tirar isso da cabeça dele. Começamos a conversar sobre esse assunto. Quando eu vi que minha mãe estava propícia a aceitar, dei uma piscadinha pro Romeu. Esse é o sinal que a gente sempre usa, né? E falei que eu ia até a distribuidora de bebidas para pegar mais bebida. Voltei 40 minutos depois. Romeu estava todo feliz na sala, minha mãe no banheiro. Romeu me olhou com cara de safado. Jantamos como se nada tivesse acontecido. Depois do jantar, ele chamou o Uber para minha mãe e fomos para o nosso quarto. Eu já não estava aguentando de tesão. Romeu começou a me contar o que tinha rolado. Inclusive, ele disse que fez questão de pagar minha mãe pelos serviços prestados. Falei com ele que esse não era o combinado, mas ele disse que fazia parte do fetiche. Bom, depois desse jantar, minha mãe foi inúmeras outras vezes lá em casa, quando eu e Romeu estávamos sozinhos. Eu nunca esquentei minha cabeça em dividir minha mãe com meu marido, assim como eu adoro dividir ele com outras mulheres. Só que minha mãe, eu mantenho minha postura de não assistir e vou continuar
mantendo a minha postura. Dani, eu sei que para as mulheres mais conservadoras isso pode parecer uma loucura, mas o que eu tenho para dizer é que eu tenho um ótimo casamento. Nosso relacionamento vai muito bem. E que eu prefiro 1000 vezes dividir o meu com outras mulheres do que ser uma corna oculta. Bom, primeiramente, obrigada por mandar stories. Segundamente, né? Eu acho assim que você e seu marido, vocês têm todo o direito de fazer a fantasia que vocês quiserem, desde que, como você disse, né, os dois concordem. A gente já teve várias fantasias aqui contadas no canal. Eu acho que se você e ele estão dispostos a realizar a fantasia, ok. Agora, eu não sei, quando entrei esse lance de família, ai, pra mim é algo sagrado, assim. Não sendo moralista, não, tá? Mas eu acho estranho falar pra você, né? Eu sei que você também não tá pedindo minha opinião, né? Vocês fazem. Mas eu acho que, sabe, essa questão de família eu acho meio sagrado. Então, eu nunca colocaria, eu acho, família no meio disso, né? Quiser pra casa de swing, vai. Quiser, né, numa orgia, vai. Faz aí o que você quiser, mas daí colocar, sabe, minha mãe, minha irmã, alguém... Ai, não sei. Não acho legal, não. Mas é como aí você falou, né? Isso aí não sou eu que tenho que achar legal. Isso aí é vocês que tem que concordar um com o outro ou não. E já que vocês concordam, tá tudo bem aí pra vocês, você quis vir aqui contar a sua experiência, a gente agradece, né? Mas, como eu disse a você, eu acho meio estranho, sabe? Não importa se a sua mãe é garota de programa, o que ela faz da vida, mas assim, é igual pra ela, né? Quando ela tá ali no trabalho dela, é o trabalho dela. Então ela tá ali com pessoas talvez que não tem nenhum tipo ali de parentesco com ela, nenhum tipo de intimidade com ela, sabe? Mas aí a partir do momento, né, que... Vocês lembram daquele caso do cara que acho que transava com a mãe da esposa dele? Acabou até, sei lá, em morte, né? Porque a menina descobriu. Eu não lembro onde foi esse caso, mas tem um caso bem conhecido aí, né? Sobre isso. Então, é bem difícil, sabe, gente? Dar palpite nessas coisas. Eu vou mais ficar assim que você contou a sua história pra gente, veio aqui participar, nós lemos a sua história. Hoje em dia, né, nesse mundo, a gente vê de tudo, né? Não sou eu que vou aqui te julgar, te discriminar, nada disso. Só falei que pra mim não serviria. Talvez se eu tivesse uma fantasia aí de ver meu marido com outra mulher, pode até acontecer, mas com certeza não seria nenhuma mulher que eu conheço. Isso vocês podem ter certeza. Mas é isso, né? Cada um aí com o seu cada um. Bom, com respeito, gente, vamos deixar aí os comentários para ela, né? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Até onde vocês iriam para realizar uma fantasia sexual de vocês e do marido de vocês? Quem aqui já fez algo assim? Ah, eu fiz aquilo para realizar uma fantasia que eu tinha, o meu marido tinha. Não precisa contar a fantasia, mas me fala aí nos comentários, tá bom? Um beijo. Alice, obrigada por ter mandado a história e dividido com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau!